Pastor Luiz, vem à frente. Pastor Luiz Matos está conosco porque hoje, com alegria, celebramos a formatura do primeiro curso da PEC realizado aqui em nossa igreja, mas ele vai falar mais sobre isto. O pastor Luiz Matos está há 10 anos envolvido com a obra da PEC, junto com sua esposa, a irmã Elaine. Ele vai apresentar melhor depois. E como missionários, efetivamente, em tempo integral, estão há 4 anos. A PEC, a missão, a Aliança Pró-Evangelização das Crianças, que tem o tempo de atuação no Brasil, o mesmo tempo de atuação desta igreja. Quantos anos tem a primeira igreja de São Caetano? Quem lembra? 82. 82, tá? Dali menos, já estão vivendo o 83º, é o mesmo tempo que a PEC tem no Brasil. O Brasil é o primeiro campo missionário da Aliança para a Evangelização das Crianças, depois dos Estados Unidos, onde ela foi fundada, por um jovem de 60 anos, o Mr. O, ele deve saber o nome, ele consegue pronunciar direitinho, eu não. O Mr. O, que foi o fundador da PEC, ele começou, era pastor, mas ele entendeu que deveria estimular a evangelização das crianças, levando a palavra e dando oportunidade às crianças de tomarem uma decisão por Jesus, quando ele tinha 60 anos. Nessa fase, ele começa a fazer evangelismo com crianças nas ruas, e depois Deus coloca em seu coração espalhar esta visão, compartilhar esta visão com as pessoas no mundo inteiro, e o primeiro lugar para onde ele vem é para o Brasil. E no Brasil, desde 1941, está a Aliança para a Evangelização das Crianças, com um trabalho maravilhoso, realizado. Muita gente tem sido alcançado pela PEC sem saber que foi pela PEC. Histórias que nós contamos, as EBFs, que têm sido estimuladas nas igrejas batistas, sempre tivemos as antigas EPBs, mas depois a PEC estimulou as escolas bíblicas de férias em todas as denominações, e nós temos hoje esse trabalho realizado. E a PEC, que faz impactos, realizou um agora no Amapá, que está sustentando obreiros entre indígenas, obreiros indígenas, que são chamados, treinados para evangelizar crianças na sua própria cultura, formar líderes evangelistas de crianças dentro das aldeias. E esse é o trabalho que a PEC está fazendo. A PEC ajudou, a PEC do Brasil, fomentou o surgimento da PEC em Moçambique, da PEC em Guiné-Bissau, e até hoje damos apoio aos líderes dessas APECs ali na África de língua portuguesa. E ela está, assim, trabalhando, atuando, e hoje, aproximadamente 80, eu creio, né, obreiros que estão em tempo integral, pessoas que estão levantando o seu sustento. Nós temos o privilégio de estarmos agora mais diretamente, a nossa igreja já participa, apoiando 2 obreiros antigos da PEC, pastor Gilberto Celeste, que está nesse ano sabático, ainda na superintendência, mas já se preparando para o jubilamento, e pastor Vacílios Constantinides, o líder da PEC, há mais de 60 anos como obreiro da PEC, e a nossa igreja participa. E agora estamos com a Fernanda, que é a nossa missionária também. A igreja tem, e ela é a base de sustento dela, é a nossa igreja, e estamos agindo assim. Com alegria recebemos este semestre, um treinamento da PEC, semestre que começou o semestre passado e está terminando agora. Pastor Luiz, com a palavra agora. Bom dia, graça e paz, igreja. Amém? O nome do fundador da PEC, lá em 1937, é fácil. Jesse Iver Overholtzer. Aí, como era muito complicado, era descendente de holandês, aí ficou Mr. O, né, ou Mr. U. Mas ele foi grandemente desafiado, né, lendo sobre Charles Spurgeon, né, que ele, até o pessoal brinca, né, que o fundador da PEC, na verdade, foi Charles Spurgeon, porque os escritos dele, assim, é impressionante, né? Um amigo do Charles Spurgeon fez o seguinte comentário: eu já vi esse pregador pregar para 5.000 pessoas, mas eu também já vi ele pregar para 5 crianças. Os olhos dele não brilharam para 5.000 pessoas, mas para 5 crianças ele ficava assim,
brilhante, de tanta alegria pregar o Evangelho para as crianças. Graças a Deus, o Senhor levantou a PEC, não sabemos que não é somente a PEC que tem pregado o Evangelho para as crianças, mas é uma referência, né? Tantos anos, 82 anos, eu não era nem nascido ainda, já pensou? Acho que a maioria aqui, né? Mas graças a Deus, né, temos sido abençoados por essa missão tão querida no Brasil, né? Tão assim, que tanto tem ajudado. Eu mesmo fui chamado para pregar o Evangelho entre as crianças lá num curso da PEC. Já tinha sido pastor, né, de algumas igrejas, missionário entre os adultos por 10 anos, e fazendo um treinamento da PEC. O Senhor me chamou, e eu pensei, será que esse negócio dá certo também? Eu aqui, né, pregar o Evangelho para as crianças, mas quando Deus chama, Ele capacita, Ele sustenta. Estamos nós aqui há quase 10 anos servindo a Deus no Ministério Infantil, há 4 anos no Ministério diretamente com a PEC, né? Então, como o pastor Neto já começou aqui, né, dando informação, nós, esse ano, realizamos o CPMC, Capacitação de Professores Ministério com Crianças. É o motivo de estarmos aqui, né, celebrando hoje a realização aí das alunas que chegaram até o fim. Começou no mês de março e está terminando agora, né? 12 lutadoras, 12 vencedoras chegaram até o fim desse treinamento, mais preparados, mais treinados. Daqui a pouco nós vamos estar falando aqui um pouco mais sobre isso aqui. Queremos deixar nossa gratidão pela Igreja PIB, né, de São Caetano, ter aberto as portas para esse treinamento. O pastor Neto, quero aqui também agradecer, né, o pastor Wagner, os irmãos que nos ajudaram toda quinta-feira, né, o Roberto, o Léo, o Carlos aqui, dando aquele apoio, né, na estrutura, e chegamos aqui glorificando o nome do Senhor. Nós vamos ter agora um momento, uma pequena reflexão sobre, é claro, né, o nosso assunto é sobre as crianças. Vocês têm acompanhado, estamos vivendo aqui um momento muito sério, né, com relação a tudo que tem acontecido nesse mundo, né? As coisas estão mudando rapidamente, mas a Igreja de Cristo hoje se depara num dos seus maiores desafios, né, um dos maiores desafios da sua história. Que desafio que é esse? Exatamente as crianças, que elas estão o quê? Vivendo numa corda bamba. E como eu disse, o mundo está mudando, né? Já está mudado. Hoje nós vivemos num mundo conectado, né? Antigamente as crianças tinham pouco acesso às informações, hoje aí ela liga um computador, liga um celular, o mundo está nas mãos dela. Agora nós olhando, pela graça de Deus, é claro, tem muita coisa na internet, né, e nas redes sociais, que fala sobre Deus, mas infelizmente a maioria é algo anti-Deus. E as crianças, elas pegaram rapidamente essa questão da tecnologia, né? Uma adolescente de 15, 16 anos estava lá com um problema no seu celular, não consigo mexer aqui, a irmãzinha dela de 4 anos tomou o celular dela, deixa que eu arrumo para você, e consertou o celular para a irmã. 4 anos de idade. Coisas absurdas antigamente que a gente nunca imaginava que uma criança teria acesso, hoje ela tem acesso. Mas o que está acontecendo? Mais uma pergunta agora para nós, para a Igreja de Cristo, né? A nossa igreja, a Igreja de Cristo, vai ganhar ou vai perder esta geração? Essa geração está nas nossas mãos. Olha só, esse ano a população mundial, né, chegou ao número de 8 bilhões de pessoas. Acho que foi em meados de 2023. 27% dessa população são crianças até 14 anos, que dá 2 bilhões 160 milhões de crianças. É um desafio muito grande a ser alcançado, né? Mas olha que interessante, uma estatística, né, que nós mencionamos bastante na PEC. Há uma estatística que diz que 85% dos cristãos receberam a Cristo até os 14 anos de idade. Isto é, por quê? O coração da criança está mais provado, né? Eu particularmente, eu senti isso na pele, porque eu trabalhei 10 anos com evangelização de adultos, e já estou aqui há quase 10 anos trabalhando com a evangelização das crianças. É notório que o coração das crianças, o quê? Estão mais abertas ao Evangelho. Enquanto que lá a gente, né, não que Deus não tenha poder para salvar os adultos, com certeza, não estamos limitando o poder de Deus, mas é um fato, é uma realidade, uma verdade. Quanto mais velhas as pessoas vão ficando, o coração vai ficando o quê? Mais endurecido.
faça um teste. Será que é verdade? Prega o evangelho para algumas crianças, depois vai pregar o evangelho para alguns adultos, para você ver a diferença. É muito difícil um idoso receber a Cristo. Essa é a realidade, porque ele vai confiando na sua segurança financeira, no seu conhecimento, mas Deus é poderoso, né? Até um missionário amigo meu, ele disse, olha, a minha tia, com 91 anos, era idólatra, ela servia, ela tinha altares dentro da casa dela, se converteu, mandou jogar tudo fora, está lá com 91 anos de idade servindo ao Senhor. Mas o fato que a maioria das pessoas, quando recebe a Cristo, está na sua infância. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um relatório das alunas aí, que elas fizeram 2 trabalhos práticos no treinamento, que é o evangelismo pessoal, o evangelismo nós chamamos Clube Bíblico de 5 Dias, que elas se reunia com as crianças, pregava o evangelho através da lição bíblica, história missionária. Vocês vão ver a diferença que é pregar o evangelho entre as crianças. Mas eu disse que as crianças estão com o coração aberto para Deus, é uma verdade, mas infelizmente não é só para Deus. Como nós falamos até agora há pouco da tecnologia, da internet, né? As crianças, elas são mais receptíveis, elas estão assim mais propícias a não julgar aquilo que vem diante delas. Elas vão fazendo o quê? Vão estar recebendo. E nessas escolas aí seculares, vocês acham que ficam ensinando sobre Deus? Não. São milhares e milhares de horas que elas recebem o quê? Informação anticristã. Eu não sei se você sabe, tem muitas faculdades que quando um professor lá ele se candidata a uma vaga, sabe o que ele tem que preencher lá? Eu não acredito no criacionismo, eu acredito no evolucionismo. Na teoria da evolução. O criacionismo, Deus criou todas as coisas. Aquele professor de faculdade precisa assinar. E nós sabemos também que temos história que muitos cristãos, jovens cristãos, chegam na faculdade, abandonam a fé. Por quê? Por causa do ateísmo aí que está inundando aí as escolas. Mas Deus, como sempre tem o poder, tem levantado pessoas, levantado igrejas, levantado missões para estar levando o evangelho entre as crianças. Repetindo a pergunta, a igreja de Cristo vai ganhar ou vai perder essa geração? Olha só, na Europa nós sabemos que no passado ela foi um grande celeiro de missionários, de pastores. Só você ler aí, né, estudar a história mais recente da igreja, vocês vão ver quantos missionários que foram servidos por Deus nos séculos passados fizeram grande diferença, pastores, né, até o próprio Charles Spurgeon e tantos outros aí fizeram uma grande diferença. Mas hoje a Europa é chamada como um cemitério espiritual. Igrejas na Holanda, na Espanha, né, fora também da Europa, na Austrália, mas na Suíça, tantos lugares, a Inglaterra, né, no passado foram assim realmente celeiros de homens de Deus. Hoje vivem em cemitérios espirituais. Você vai lá nesses países, né, templos que no passado foram igrejas, hoje são bares, são mesquitas, são restaurantes, são hotéis. Sabe por quê? A igreja na Europa perdeu a sua geração. Mas sabe também o que perdeu a sua geração? Foi a igreja lá no tempo de Juízes. Abra aí sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2. Vamos estar vendo aqui um triste relato, né? A partir do verso 10, 11, do verso 11, 12 e 13. Juízes, capítulo 2, versos 10 até o 13. Nós sabemos que Deus levantou Josué, um servo realmente dedicado, né, compromissado com Deus. Teve, claro, os seus erros, as suas falhas, mas, do modo geral, ele foi um homem grandemente usado por Deus. Mas, Juízes, aqui a partir, né, nesse capítulo 2, ele começa a relatar a história pós-Josué. O que será que aconteceu? Olha só, Juízes, capítulo 2, a partir do verso 10. Então foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, isso é, a geração passada morreu, e outra geração após deles se levantou, geração depois de Josué.
Mas olha só que triste, gostaria que você chamasse bastante a sua atenção, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram Israel. Eu vou repetir aqui o verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, e deixaram ao Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Qual foi o grande pecado, o grande erro de uma geração após Josué? E outra geração após, no verso dele, se levantou, que não conhecia ao Senhor. Tempos passados, lá no livro de Deuteronômio, Deus deixou uma ordem para os pais. Que ordem era essa? Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, né? Quando andares, quando sentares, quando estiverem em casa, por onde for, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Mas a geração depois de Josué não fez isso. E o que aconteceu? A geração seguinte foi perdida. E se nós olharmos, dá uma corridinha aí no capítulo 17 do mesmo Juízes, capítulo 17, verso 6, quando os pais não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos, olha o que acontece. Na verdade, é o que tem o quê? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Versículo 6, Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O que é isso, hein? Mais uma vez, né? As pessoas decidiam o que era melhor para elas e o que não era melhor para elas. Agora, é possível nós tomarmos decisões certas longe da palavra de Deus? Não, né? O caminho é muito triste, né? O caminho é tortuoso. Tanto é, nós lendo aqui o livro de Juízes, né? O povo de Israel era mais derrotado do que vencia. Pela graça, pela misericórdia de Deus, como nós sabemos que Ele está sempre atuando, Ele levantava lá juízes para libertar o povo, mas eles voltavam a pecar novamente, o quê? E era escravizado. Cada um fazia o que lhe parecia no seu coração, o que achava melhor. É o que nós vemos hoje. Né? As crianças, os jovens sem limites, né? Os pais aí sem conseguir controlar as crianças, né? Nós comentando aqui nas redes sociais, né? Uma criança entra no quarto lá com o seu celular, com o seu computador, os pais não sabem o que está acontecendo. A criança está fazendo o quê? O que lhe parece ao seu coração, né? Aquilo que é melhor para si. Agora pensa comigo aqui, o que será dessa geração se nós não agirmos, nós não atuarmos? Vocês já ouviram falar no termo adultização das crianças? Já é um termo um pouco antigo. O que é essa adultização das crianças? O mundo, né, até eu esqueci de dizer, né, não é somente a igreja que sabe que o coração da criança está aberto para receber qualquer coisa. Satanás também sabe disso, né, os servos dele, né, e o mundo está atuando contra isso. Nos Estados Unidos, né, os satânicos, eles têm tem até assim, é bem parecido com a PEC, né? A PEC procura trabalhar entrando nas escolas para ensinar a palavra de Deus. A verdade é que as portas estão se fechando para isso, né? Mas os satanistas lá nos Estados Unidos, eles lançaram uma campanha, não me lembro o nome exatamente, mas é mais ou menos assim, né? Conhecendo, eles são bem descaradamente, né? Assim, bem abertos mesmo, né? Conhecendo o Satã depois das aulas. Então, o que eles fazem? Eles esperam as crianças sair das aulas, eles abordam as crianças, só que é tudo ali meio que escondido, né? Como fazer boas obras, tal, e assim por diante. Lá eles se infiltram no meio das crianças para ganhar o coração das crianças, né? E nós ensinamos na PEC também, né? Quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira para Cristo. Mas também quando a Igreja de Cristo, perde uma criança,
perde uma vida toda para Cristo. Então, a adultização das crianças. As crianças, elas perdem a infância muito cedo, né? Elas estão ficando adultas muito mais cedo do que antigamente, né? Tanto é que hoje a gente não vê mais crianças pular corda, brincar de peão, soltar pipa. Hoje é tudo joguinhos da internet, né? E um dos jogos mais acessado no mundo pela internet, vocês podem imaginar que tipo de jogo que é, né? Esses jogos aí, jogos diabólicos, né? E qual o perigo da adultização das crianças? Elas ficando mais adultas precocemente. O coração delas vai endurecendo, né? E missionários, né, que trabalham mais tempo com a PEC, eles estão dizendo, olha, há 10, 15 anos atrás, uma criança de 9, 10 anos recebia Cristo com mais facilidade. O que está acontecendo agora? O que vocês podem imaginar? O coração está ficando mais endurecido. Quanto mais a igreja de Cristo demorar para chegar no coração das crianças, mais vão estar perdendo esses frutos, né? Essa geração que o livro, né, que nós comentamos aqui, Juízes, perdeu. Aquela geração lá da Europa também se perdeu. E aqui no Brasil, né? Dizem, né, que é mais ou menos 50 milhões de evangélicos. O que será da próxima geração, se nós não trabalharmos com as crianças? O que será que vai acontecer, né? Não podemos perder esta geração. Então, mas olha só também, vamos abrir lá no Salmo 78, eu queria também estar passando para vocês, né, um mandamento. Eu gostaria que você pensasse aí como um mandamento para a igreja, e também você aí que é pai, que é mãe, uma ordem do Senhor. Na verdade, foi o erro de Israel, do povo de Israel, e também um erro que muitas famílias têm pecado, muitas famílias cristãs têm deixado de observar. Salmo 78, do 3 até o 7. Vamos estar vendo aqui, Salmo 78, 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Esse comentário aqui está relacionado a Deuteronômio 6, 31 e 32. Vou repetir. Os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não, olha só, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Olha só, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem o levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com eles. Quero destacar aqui o verso 6. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Então, o que Deus requer de nós aqui? Que nós venhamos contar aos nossos filhos, que os nossos filhos contem aos seus filhos, de seus filhos aos seus filhos, e assim por diante, para que nós não venhamos perder a nossa geração. Esse mandamento deve ser obedecido, né? Certa vez, uma professora do Ministério Infantil, né, da classe da EBD, né, nós somos professores, né, da EBD, nós termina a aula e nós ficamos na porta ali entregando, né, as crianças ali para os pais, né? E uma professora, ela contou que ela estava lá, quando chegou uma mãe de uma menina, a mãe, né, a professora foi lá, né, entregar a criança, a mãe perguntou, olha que pergunta que a mãe da menina fez: quanto você quer ganhar para ir lá na minha casa dar estudo bíblico para a minha filha? Ela está terceirizando aquilo que é o mandamento de Deus para os pais. Olha, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito, você não quer lá ensinar a Bíblia para a minha filha? Nós somos chamados, né? Nós somos professores de EBD, Deus tem nos chamado, Deus tem levantado pessoas brilhantes para servir ao Senhor, mas o papel principal da educação dos filhos, quem são os primeiros?
são os pais, né? Graças a Deus pelos professores, né? Quanto tem ajudado as crianças. Mas o que Deus requer dos pais é que lá na sua casa, né, o famoso culto doméstico que tanto tem esquecido. Até a PEC faz uma estatística, né, de cada, ela, né, lá no final da estatística, lá do relatório, apenas 6% dos lares cristãos fazem culto doméstico hoje. De cada 100 lares cristãos, apenas 6 fazem o culto doméstico, né? O fato que muitas crianças têm se perdido. Minhas irmãs, meus irmãos, qual o tamanho do desafio da igreja brasileira? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil tem mais ou menos 60 milhões de crianças até 14 anos de idade. Vocês acham que a PEC vai conseguir alcançar 60 milhões? O pastor Neto comentou que nós somos 80 missionários para alcançar 60 milhões. Até mesmo outras missões, sabemos que tem outras missões. Será que a igreja vai alcançar esses 60 milhões? Também sabemos que não. Precisamos de pais. É as próprias crianças. A PEC tem um ministério que treina as crianças. Eu e a Elaine também, nós sempre treinamos as nossas crianças, né, os nossos alunos, para pregar o evangelho às crianças. Porque eu, como missionário, eu não posso chegar lá numa escola, olha, eu sou missionário da PEC, posso pregar o evangelho para as crianças? 99% vai dizer não. Algumas até que abrem as portas. Mas as crianças, com os seus testemunhos, vão alcançar os seus coleguinhas para Cristo. E no ABC? Mais ou menos 1 milhão de crianças até 14 anos. Será que a igreja do ABC vai perder essa geração? Por isso que nós louvamos a Deus quando nós conseguimos dar um treinamento, quando uma igreja abre as portas para nos apoiar, porque é mais um grupo de irmãs, de irmãos que estão se preparando mais para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, né? Feche os olhos aí, coloque-se diante de Deus, ore, né? Sabemos que a atuação de Deus Deus está agindo, né? Apesar do inimigo estar atacando ferozmente as crianças, Deus com certeza está prevalecendo. Vamos orar. Pai, o desafio é muito grande, sabemos que no mundo, ó Deus, há bilhões de crianças esperando o evangelho. Quantas ainda não têm acesso? Mas obrigado que aqui no Brasil o Senhor tenha levantado missionários, igrejas, irmãos e irmãs desejosos de falar de Cristo. As crianças. Ó Deus, eu quero orar pelo Brasil, ó Deus, que o Senhor venha despertar mais missionários entre as crianças, aqui no ABC, esse desafio tão grande, venha mais despertar mais igrejas como esta, que são amigas da criança, amam as crianças na pregação do Evangelho, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus, e a melhor maneira de ser derrotado é através da pregação do Evangelho, pela graça de Deus. Muito bem. Então, agora voltando aqui para o nosso curso, né, CPMC, Capacitação de Professores do Ministério com Criança, nós vamos ter aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer, 12 formandos, começamos com 16, algumas não conseguiram dar continuidade, mas louvamos a Deus pelas 12, algumas também não vão estar presentes, várias denominações, né, lógico, a PEC é aberta por qualquer denominação evangélica para alunos, algumas devido às suas atividades nas suas igrejas, não puderam estar presentes, mas nós vamos estar aqui registrando que elas concluíram o curso, né? Nós separamos aqui também, vamos estar ouvindo testemunho de 2 alunas, né? Eu falei aqui, mais ou menos, né, da visão da PEC, agora vamos estar vendo aqui na visão das alunas, como que foi, né, esse curso para elas. Vamos chamar aqui a Rosimeire, né? Vem até aqui à frente, ela vai estar compartilhando um pouquinho aqui sobre o que significou, né, representou o curso do CPMC para ela. Graça e paz, igreja. Meu nome é Rose, eu congrego na Primeira Igreja Batista Nova Vida, do pastor Kenji, e eu agradeço a oportunidade por contar um pouquinho da minha vivência nesse curso. Então, iniciamos em março, né? E o material é riquíssimo, né, nos traz um conhecimento fantástico de como trabalhar com crianças. E o curso começou, então, todos nós muito empolgados, mas encontramos os desafios no dia a dia, como tem as 4 que, infelizmente, não terminaram. Nós não sabemos o motivo, mas são os desafios que nós temos, né, no mundo. E eu não fui diferente.
Eu tive problemas, acabei perdendo algumas aulas por conta de conciliar o trabalho, o horário do trabalho com o curso. Desanimei e desisti. Desisti do curso, faltei em algumas aulas, mas Jesus não desistiu de mim. Né? Ele não desistiu de mim e nem os professores da APEC desistiram de mim. Então, eu estou aqui para agradecer, porque eles me ligaram, pediram, Rose, não está conseguindo continuar, não tá faltando. Aí eu coloquei, né, minha dificuldade. Aí eles disseram, volte, as aulas estão gravadas, refaça as aulas. E nós vamos iniciar o clube bíblico, né? Então, aí você vai ter a oportunidade de estar finalizando o curso. Eu agradeci a oportunidade, eu voltei, eu refiz as aulas, eu estudei, e aí apresentaram o material do clube bíblico, a quem agradeço a Deus por este material, porque foi incrível, o direcionamento dele é fantástico, que não mudou, mas me direcionou da maneira correta de como trabalhar com as crianças. E, depois de orar com a minha amiga, né, que nós iniciamos a busca, né, de onde aplicar o clube bíblico, que a ideia seria na região do ABC, mas Deus nos direcionou para Suzano. Nos abriu a porta de uma comunidade super carente e nós tivemos a oportunidade de trabalhar com 22 crianças. Foi um momento incrível de aprendizado, de conversão. Eles sabiam que nós estávamos lá através da APEC, que era o nosso primeiro trabalho com as crianças. Então, para nós, eles têm um contato imenso com o nosso coração, nos tornaram filhos espirituais, por qual eu e a Cris nos comprometemos e vamos orar por eles, né? E fomos chamados para continuar o trabalho. Eu sei que é longe, eu e a Cris somos aqui de São Caetano, é longe, mas se é para lá que Deus está nos direcionando, amém. E o que eu queria falar para vocês é que a seara é grande. E nós estamos, por a graça de Deus, nos preparando, né, com todo esse material da PEC, estamos com esse material na mão. Então, bora, gente, bora, mãos à obra, porque o trabalho é grande. Amém? Obrigada. Que bênção, né? A Rosimeira aqui é um exemplo de perseverança, né? Eu tive dificuldades, né? Com certeza, durante o curso aí, mas, pela graça de Deus, aí, essas 12 alunas venceram. Vou chamar a Simone aqui também, vocês devem conhecê-la, né? Simone também ficou doente durante o curso, né? Que luta, né? Mas, enfim. Graça e paz, igreja. Não tenho a desenvoltura da Rose de falar. Mas eu escrevi o meu testemunho. No nervoso, eu vou ler aqui para vocês. Bom, eu trabalho no Ministério Infantil desde os meus 17 anos. Faz pouco tempo atrás, só. E sempre achei que ensinar a palavra de Deus às crianças era simplesmente contar alguma história da Bíblia, como a criação, Noé, a vida de Moisés e tantas outras histórias. Até que me apresentaram, naquela época, o curso da PEC. Esses cursos voltados à formação de professores para evangelizar as crianças. Curiosa e cheia de expectativas para melhorar as minhas aulas na EBD, realizei esse curso. E, depois de formada, tive um novo olhar e comecei a desenvolver um trabalho no Ministério Infantil de uma forma mais responsável e na linguagem apropriada às crianças. Os anos se passaram, poucos, tá? E eu sempre atuando com as crianças. Até que, no começo desse ano, vi a propaganda do curso da PEC. Na hora, não me interessei, pois, na minha cabeça, eu pensava, eu já fiz esse curso da PEC, já fiz tantos outros, eu não preciso disso. Porém, a Fernanda fez um comentário que mexeu comigo. Ela disse que seria bom eu fazer novamente esse curso a fim de reciclar os ensinamentos aprendidos há alguns anos atrás. Aquela fala ficou no meu coração e aí eu decidi me inscrever. Confesso que foram momentos muito edificantes. Poder rever os ensinamentos, aprender técnicas e estratégias novas, ouvir histórias que nos engajam e nos dão sede de avançar no trabalho.
Nesse curso, tivemos 2 grandes desafios. Um foi apresentar o plano de salvação a crianças, e o outro, como a Rose falou, foi o Clube Bíblico de 5 dias. Então, em julho, realizei esse tão esperado e falado Clube Bíblico, juntamente com as irmãs Alzenir, a Ana e a Carol, que ela começou conosco, infelizmente ela não pôde continuar, mas ela nos ajudou muito nesse Clube Bíblico. E fizemos na primeira Igreja Batista de Heliópolis. Que trabalho maravilhoso, irmãos. Rico e abençoador. Pudemos nos alegrar com as 13 crianças que aceitaram a Cristo. Louvado seja Deus por essas vidas. Mas o que mais me marcou foi testemunhar o relato de algumas crianças que aceitaram a Jesus, reconhecendo que são pecadoras e que não queriam mais pecar. Outras estavam pedindo perdão a Deus porque elas ouviam funk, porque elas falavam palavrão. Outras ainda só declaravam: eu quero viver com Cristo, eu quero ter uma vida nova com Cristo. Foi de encher o coração de gratidão a Deus, pois presenciamos a realidade daquelas crianças. Pedidos de oração feitos por elas mesmas, pedindo pelo pai, por parentes, por amigos que estavam presos. E ainda presenciar o reconhecimento do pecado delas e desejar ardentemente a salvação em Jesus. Quanta alegria e vontade da gente fazer mais e mais por mais crianças. Porém, quantas vezes já ouvimos de várias pessoas: mas criança não entende essas coisas. Não adianta fazer apelo para elas, elas não sabem isso. Conta qualquer historinha aí da Bíblia para ela. Coloca qualquer música para elas ouvirem, cantarem, só para passar o tempo. Mas, através dos cursos da APEC, pude ver e vivenciar que precisamos realmente nos preparar, nos aprimorar e buscar conhecimento para levar a palavra de Deus a essas crianças de uma maneira correta, responsável, conhecendo e entendendo a fase, suas características de cada criança, buscando na Bíblia os ensinamentos, tanto para nós professores, como para as crianças. Abordar sempre o plano da salvação a elas. Fazer a criança praticar a palavra ensinada. Criar estratégias que a motivem. Lançar desafios para as crianças realizarem no seu dia a dia. Ensiná-las sobre missões e ofertas. Mostrar a importância da oração, do louvor a Deus e do estudo constante da palavra, além da fixação dos versículos bíblicos. Como é rico e edificante esse curso. Nos ensina a olhar e amar cada criança de uma maneira especial e a enxergar a aula da EBD como um culto ao Senhor. Somos responsáveis pelas crianças que passam por nós. Jesus nos diz: da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Está em Mateus 18:14. Sim, irmãos, as crianças podem e são capazes de ouvir e entender a palavra de Deus, além das simples historinhas da Bíblia. Elas podem reconhecer que são pecadoras e elas podem aceitar a Cristo e viver e testemunhar essa vida nova com Jesus. Através desse curso, vi que Jesus nos chama, não só nós, professores da EBD, mas a cada um de nós, para proclamarmos a palavra do Senhor a todas as pessoas, e para isso precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus e aperfeiçoamento na área que iremos atuar. Pois tudo o que fizermos, devemos fazer com excelência, pois é para o Senhor, independentemente para quem for.
sejam crianças, jovens, adultos e idosos. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Amém. Obrigada. Som. A Simona acabou virando a paraninfa da turma, né? Graças a Deus, né? Muito bem. Vocês ouviram aqui agora há pouco, né, uma palavra, um desafio, uma reflexão falada, né? Agora um desafio cantado, né? As alunas ali, juntamente com a Fernanda, ao Zenir, ao piano, vamos ouvir aí, preste atenção neste cântico. Eu fui evangelizada pela PEC. E vocês não... 82 anos tem a nossa igreja. Eu não tenho 82, por favor. Mas eu tenho 72 anos. Eu tenho as músicas da PEC na minha cabeça. Às vezes eu estou triste, vem aquela música lá, gente. Aquilo fica registrado. Sabe? Eu me emociono. Eu vou dizer, nos depoimentos delas, foi assim, quando nós estivemos em Heliópolis, aquelas crianças, meu Deus, que dor no coração. É como que pedindo para voltarmos lá, entendeu? Assim, foi impressionante a mão de Deus nisso. Cuide de seus filhos, por favor. Cuide deles em casa. Porque são milhões e milhões que estão em caminhos maus. Eu tenho minha neta, eu falo esse negócio de andando, falando todo momento. Tem que registrar. A PEC é maravilhosa. Professores, o dia que tiver um curso desse aqui de novo, por favor, não deixe de fazer. Eu já sabia muita coisa, mas, olha, foi riquíssimo. Não tem preço. Por isso que quando fala do versículo na cabeça, aqui nós fazíamos isso. Todos os domingos, elas decoram os versículos e cantam o versículo. Porque tem que entrar, porque entrou na minha vida. Tenho 72. O diabo veio tentar tirar eu várias vezes do caminho, sabe? Mas ele não conseguiu. Tá? Então, desculpa, pastor, mas o meu coração estava fervendo para falar isso. Tá bom? Som. Graça e paz, irmãos. Esse cântico que nós iremos cantar, as alunas, né? E eu estou aqui para cantar junto com elas. É um cântico infantil. Algumas crianças da nossa igreja até já conhecem e já cantaram. E ele é um cântico que vivencia agora o período das alunas. Elas fizeram curso, se capacitaram. E a letra desse cântico diz: eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Elas vão sair e elas vão dentro das igrejas, no bairro em que elas moram, com as crianças das suas próprias casas e das suas famílias, levar a missão de amor, que é as boas novas, né? Levar a mensagem de Cristo para as crianças. Passa a próxima parte para mim, por favor. E continua: eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar, eu vou em missão de amor. As crianças, elas estão perdidas e elas precisam também ser resgatadas. Ser resgatadas antes que elas entrem nos presídios, serem resgatadas antes que elas morram sem crer em Cristo, serem resgatadas antes que elas entreguem os corpos delas a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, através dessas alunas, muitas crianças irão ser resgatadas. E na próxima estrofe, diz: o Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Então, o Senhor está com cada uma de vocês. Ele vai dar poder, Ele vai dar força. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é Deus quem tira a timidez, é Deus quem nos usa, é Ele quem nos dá força e que nos dá coragem. E essas alunas se sentiram encorajadas pelo Senhor. Eu quero desafiar cada um de vocês que estão aqui hoje, que também se sintam encorajados pelo Senhor. Homens, principalmente, ministério infantil, evangelização de crianças não é só para mulheres, precisam de homens.
pense às vezes, eu não tenho jeito para falar, não sei trabalhar com as crianças. Deus chama cada um de uma maneira diferente, mas cada um aqui tem um dever de evangelizar as crianças ao seu redor. Então, que os irmãos sejam abençoados por meio dessa canção. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai... Perdão. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Amém. Som. Durante o curso, né, tinha aquele momento prático, né, que as alunas precisavam colocar em prática aquilo que elas estavam aprendendo. E foram dois momentos, né, o evangelismo pessoal e o evangelismo em grupo, que é aquele clube bíblico de 5 dias, que elas iam em um determinado local, passavam ali 5 dias evangelizando as crianças com o material recebido. Nem todas conseguiram realizar o clube bíblico de 5 dias, nos 5 dias, mas, enfim, conseguiram passar a mensagem. Eu falei para vocês, comentei no começo, que o coração das crianças estão mais aberto do que os adultos, né? Agora eu vou prestar um relatório aqui para vocês, provando. Aqui a gente prova o que fala. Eu trabalhei, como eu disse, 10 anos de evangelização de adultos, e a missão que eu trabalhava, ela pedia lá que nós prestávamos relatório mensal. Eu não me lembro, talvez um mês ou outro tenha passado de 10% de decisões. Mas durante esses 10 anos, adulto não passava de 10%. Agora, presta atenção nesse relatório, primeiramente no evangelismo pessoal. 64 crianças foram evangelizadas, 45 indicaram receber a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? 62%. De cada 10 crianças, mais de 6 indicaram receber a Cristo. Agora, no clube bíblico de 5 dias, 74 crianças foram evangelizadas. 44 indicaram receber a Cristo. Aumentou 68%. Não vamos perder essa oportunidade de pregar o Evangelho. Enquanto que o ser humano, não vou falar aqui nem criança, né? Enquanto o ser humano está na sua tenridade mais propícia, né? Mais desejosa de receber o Senhor Jesus. Graças a Deus por esse relatório, pelas irmãs aí que se dedicaram, né? Nós separamos umas fotos aí, irmão Roberto, vai dar para passar? Então, nós vamos estar vendo aqui algumas fotos do trabalho das alunas, e depois a gente já vai estar entregando os certificados. Aí a Cristina, né, lá contando o Samuelito. A equipe da Simone, a Simone ali.
As crianças. Heliópolis, né? A decoração, né, que é sempre interessante, graças a Deus, né? Muito bem. É uma pequena amostra, né? Fotos mostra apenas um momento, né, do trabalho, mas fica aqui, né, fica registrado o testemunho aqui das irmãs, da Alzenir. Eu tenho certeza, se todos falassem, todas as alunas tivessem a oportunidade de falar, realmente o que Deus agiu na vida delas, amém? Também queremos comentar, registrar, né, os professores, né, foi eu, né, a Fernanda e a Elaine, passamos aqui 4, 5 meses ensinando essas alunas e como nós nos alegramos ao Senhor ao ver, né, o quanto Deus tem transformado professores, aí com a própria Simone contou, né, o que nós enfatizamos, né, não somente contar uma história. As crianças nas nossas igrejas, elas estão carecas de ouvir histórias, né, de Davi, de Samuel, de Pedro, de Paulo. Eu estava contando uma lição bíblica de Daniel, um menino lá de 9, 10 anos, ele começou a comentar coisas que até mesmo eu não sabia, tanto conhecimento que ele tinha. Mas o fato que, até nós, na PEC nós comentamos, dentro das nossas igrejas, tem muitas crianças igrejadas. O que são crianças igrejadas? Elas aprendem a orar, elas aprendem a cantar, elas sabem que precisam vir à igreja, mas não tem Cristo no coração. Então, por isso que essas alunas foram ensinadas a contar uma lição bíblica, além de contar uma própria história, né? Aí depois, desejando ter mais conhecimento, pode conversar com elas, vocês vão saber aí a importância de se contar uma lição bíblica. Muito bem, vamos aqui entregar os diplomas. Mais uma vez, queremos louvar a Deus por essas alunas que chegaram até o fim, muitos desafios, muitas dificuldades, mas, enfim, vão estar aqui recebendo os seus diplomas. Chamaram aqui a Fernanda, né? Foi uma das professoras aqui, né? Na verdade, foi o primeiro curso, foi um desafio para ela, né? Mas, olha, a professora aqui é boa, hein? Que é muito jóia. As alunas concordam? Ah, muito bem, hein? Graças a Deus. Então vamos lá, começar aqui entregando, né? Nosso tempo já está indo para o fim, né? Alzenir Gomes Malveira Silva, tá? Na verdade, a Alzenir é um exemplo, né? Porque, olha, 72 anos de idade, ainda está querendo aprender, né? Graças a Deus por isso. Muito bem. Ana Cristina de Souza Silva. Pode ir ficando do lado aqui. Ah, não, Ana Cristina. Tá. Olha, essas alunas que não vieram, elas, né, explicaram o motivo. Ela tinha as atividades nas suas igrejas, infelizmente não puderam vir. Essa está presente. Ana Paula Lopes Santos Silva. Cristina Nogueira de Oliveira. Deixa eu ficar. Aqui vai ficar legal. Muito bem. Tá. A Elizabeth Rosa Lopes também não pôde participar, justificou, né? Essa aqui está presente, é a Karen Cordeiro de França. Jéssica Silva de Oliveira Monteiro. Rosângela Rodrigues.
Rosimeire Sanches Dougo. Essa aluna, eu preciso pôr até o óculos, que tem um nome difícil. Foi a última que chegou essa aluna aqui, né? Samantha Liz Faria Hoffman Shiraishi. A Silmara Silva Nascimento também não pode estar presente, mas a Simona Ota Chinta está aqui, a nossa paraninfa. Graças a Deus, que bênção, né? Nós aqui como professores, como missionários, né, da PEC, nos alegramos, né? Ver essa turminha tão abençoada, tão dedicada, né? Muito bem, vamos juntar mais para tirar uma foto, chamar a professora Elaine também, uma foto oficial, que também aqui está chamando o pastor Neto, para estar orando por essas alunas. Sabemos que elas, né, já estavam servindo ao Senhor no Ministério Infantil, mas agora ainda mais preparadas. Pode ficar aqui. Com alegria, estamos fazendo este momento de reconhecimento do esforço de cada uma das irmãs, de toda a equipe, das famílias também, porque eu sei que muitos estão aqui. Os familiares das irmãs que estão se formando, fiquem em pé, por favor. Filhos, filhas, esposos. Louvamos a Deus pelas vidas de vocês também, porque eu sei que vocês deram apoio para que elas estivessem fazendo, participando. Permaneço, eu peço que toda a igreja fique em pé agora. Nós costumamos aqui sempre pedir a bênção de Deus, aquela bênção que Deus ensinou aos sacerdotes lá do Antigo Testamento, mas agora a Bíblia diz que nós somos um povo sacerdotal. Então nós também podemos pedir esta mesma bênção, porque essas irmãs, a maioria delas já trabalham em suas igrejas, estão desenvolvendo, as irmãs daqui, mas agora com mais capacitação, eu sei que estarão se dedicando mais ainda ao trabalho. Temos um grande desafio, e esse desafio é aberto a todos, e como foi dito aqui, a homens e mulheres. Em novembro, estamos só fechando a data, não sei se já fechou a data, Fernanda, ainda não, conversando com as irmãs do Ministério Infantil, e nós teremos um treinamento em nossa igreja, que será aberto para as outras igrejas todas, de várias denominações. Aqui não, a PEC é uma missão indenominacional. Ela trabalha com igrejas evangélicas, mas aberta a todas as denominações. Até queria saber, as igrejas que estão representadas, a primeira igreja aqui de São Caetano, levanta a mão. As irmãs que são, é o grupo aqui, levanta a mão, são da primeira igreja. Agora, as irmãs, a sua igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Isso. Irmã? Luz do Senhor. Luz do Senhor. Já são. Igreja Batista Shalom. Shalom. Batista Nova Vida. Nova Vida. Primeira Batista do Brás. Primeira Batista do Brás, Simone aqui. E os nossos missionários da Igreja Batista. A igreja, nós éramos, né, da Igreja Batista Bordo do Campo, que nós estamos mudando para Mariporã, então estamos aí em mudança de igreja. Pastor Luiz está assumindo uma nova função na PEC, ele está assumindo, junto com a sua esposa, com a irmã Helene, a direção do acampamento do ABN, Acampamento Boas Novas. E estarão morando lá e cuidando do trabalho que é feito, não apenas do aspecto físico, mas principalmente de muitos ministérios que o ABN desenvolve. Os irmãos que se sentirem à vontade, estendam uma de suas mãos na direção do grupo aqui presente e vamos proferir a bênção. Vamos dizer que o Senhor as abençoe e guarde. Levante o seu rosto sobre vocês. Continue indo adiante de vocês, renovando em suas vidas e suas famílias
graça, misericórdia, amor e a paz. E que vocês continuem sendo bênção nas suas igrejas e onde estiverem, levando a mensagem das boas novas de Jesus a todos e principalmente às crianças. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por estas vidas que tiraram o tempo, investiram do seu tempo para melhor se prepararem, para anunciar de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz a mensagem do Evangelho, principalmente para as crianças. Senhor Deus, como já tem sido dito aqui, entendemos que é o grande desafio. Sempre foi, mas torna-se cada vez maior. Há uma luta pelo coração e mente das crianças, no mundo todo, e o inimigo sabe disso. Sabemos que ele é derrotado, mas nós temos que assumir a vitória. E que, como Igreja do Senhor, continuemos e prossigamos, Pai, para proclamar o Evangelho a todos, em especial aos pequenos, de maneira adequada, para que eles possam compreender e, pelo poder do Teu Espírito, realmente se converterem ao Senhor. Ó Deus querido, usa essas irmãs nos mais diferentes lugares, eu sei que estão mais capacitadas ainda, e, Pai, que as suas famílias também, que as têm apoiado, possam cada vez mais serem abençoadas por Ti. Estejas com a Tua Igreja, com todos nós. De uma maneira especial, te pedimos pelo pastor Luiz, pela irmã Elaine. Estejas a abençoá-los agora na nova fase do ministério que estarão desenvolvendo. Cuida, abençoa, supra as suas necessidades. Esteja, Senhor, usando-os de maneira ali poderosa à frente daquele instrumento de bênção que é o acampamento Boas Novas. Também, Pai, rogamos pela Fernanda, que continua no seu ministério, agora está terminando o seu período de residência missionária, que ela esteja como missionária efetiva, assumindo, aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, o desenvolvimento do trabalho de liderança na evangelização das crianças, no estímulo às igrejas, na formação de instrutores, professores e professoras. E que a tua igreja tenha sempre os olhos abertos para este trabalho, para a obra missionária, em todo o mundo, em todas as faixas etárias, mas sempre preocupando-se de uma maneira especial com os pequenos. Em nome de Jesus oramos. Amém.